para o capítulo 3, os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, quer dizer, reino do norte, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Tipo assim, todos os povos escolhi vocês. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Tipo assim, tudo que vocês fazem, vocês vão colher. Vocês vão automaticamente pagar pelo que fizeram. Aí vem uma série de perguntas. Alguns falam isso aqui completamente errado. Diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Não. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Não. Então quer dizer, ele coloca perguntas óbvias. Vão andar duas pessoas juntas? Claro que não, porque não estão de acordo. O leão no bosque, sem que tenha presa, ele vai levantar a voz? Ele não vai levantar. Por quê? Dois só andam se tiverem comunhão, o leão só vai abrir a boca se estiver com fome. E o animalzinho também. Aí ele fala, cairá a ave no laço, ou seja, na armadilha em terra, se não houver laço para ela? Claro que não, porque se não tiver a armadilha, como vai cair? Aí ele fala, levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não, que o laço da terra é aquela armadilha que fica camuflada no chão, que quando o animal passa não vendo, ele é pego. E aí aquilo sobe e suspende o animal violentamente. Então ele está dizendo aqui, nenhuma armadilha acontece se não tiver o laço na terra, né? Se o laço não tiver na terra, como vai apanhar a caça, né? Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Claro que não, porque quando tocava buzina estava anunciando guerra. Buzina é trombeta, né? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito? Qual é a última indagação? Está falando assim, acontece alguma coisa sem que seja eu que esteja fazendo? Ele está dizendo não. Tudo que acontece vem pela minha mão, e eu que automaticamente faço. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele diz assim, mas antes que eu faça algo, eu vou revelar aos meus servos para comunicar a vocês. 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ou seja, se o leão, ele automaticamente bramir, todo mundo tem medo. Se Deus fala, aquele que ele manda, automaticamente profetiza. E lembre-se, profetizar é falar inspirado por Deus. Não é fazer adivinhação não, tá? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito. Asdod é filisteu e Egito já sabe onde é. Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Samaria é a capital do norte. E vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentre ela. Veja, quando ele fala assim, fazei ouvir lá em Asdod, no Egito, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os inimigos ficariam sabendo dessa destruição, porque não sabem fazer o que é reto. Quem não sabe fazer? O povo de Deus. Aí eles, grandes alvoroços no meio deles, ou seja, não sabe fazer o que é reto. Diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Tipo assim, acumulando muitas riquezas, muitos malefícios que na verdade trariam essa punição. Veja no 11. Portanto, o Senhor diz assim, um inimigo surgirá e cercará a tua terra. Está citando a Assíria, tá? E derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. É a Síria. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, que é a capital, no canto da liteira e na barra do leito. Voltando um pouquinho, quando fala livrar da boca o pastor é aquele que cuida do animal. E quando um leão abocanhava uma ovelha, automaticamente o pastor, tentando salvar, só conseguia tirar as patinhas que ficavam para a boca do leão para fora. Então ele está dizendo exatamente isso. Assim como o pastor não livra o animal da boca do leão, só as patinhas, assim ninguém vai livrar Israel da minha mão, diz o Senhor.
Aí ele fala, em Samaria, os que andam na liteira e na barra do leito, e barra do leito é cama, e cama boa, cama luxuosa, e quando é liteira é um trono móvel, você já deve ter visto em filmes, em séries, vão carregando a pessoa ali dentro daquele palanquim. Então na verdade está dizendo o seguinte, tudo isso que vai acontecer sou eu que estou fazendo, e vai atingir a classe alta, porque a classe alta que é a pior, são eles que estão roubando o meu povo, ó. Ouvi protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele. Também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Porque os chifres do altar e o altar de Betel é justamente a adoração aos bezerros de ouro que foi instituída por Jeroboão I, lá atrás, lembra? O primeiro rei de Israel. Então ele está dizendo aqui o seguinte, a pompa vai acabar, porque a classe alta, que era rei, sacerdote, profeta, que era levantado para fazer o certo e ensinar o certo, não estava. Então eles usavam do cargo, da posição, para explorar o povo, para ficar rico, ilicitamente. E ele está dizendo aqui, mas ninguém vai livrar da minha mão. Aí ele fala, ouvi protestar contra a casa de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O que é protestar? Falar contra. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele. Aí diz assim, ó, também visitarei os altares de Betel, que é aquele no sentido do quê? Da idolatria. E os chifres do altar, quer dizer, as pontas que eles pegavam para alcançar misericórdia, serão cortados e cairão por terra, ou seja, vai cair todo o poder daquele reino. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, porque geralmente os reis tinham duas residências, uma para o calor e outra para a época fria. Então ele está dizendo aqui, vai visitar os dois palácios. Isso aqui geralmente era o quê? Samaria e Jezreel, dentro de um contexto de Israel, no caso, né? Então ele está dizendo que vai acabar com tudo, com a casa de inverno e casa do verão, quer dizer, com toda a riqueza, o palácio e a pompa. E as casas de marfim perecerão. Casas de marfim, as casas nobres, dos grandes, dos que têm dinheiro. E as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então você verifica que é uma sentença, é uma palavra dura, não é? Mas é Deus que está falando, ele não está falando que eles vão cair na mão do diabo, não. Aqui está dizendo que eles vão ter um encontro direto com o próprio Deus. Este foi Amós, capítulo de número 3.